E aí, seu Zica do Baile, suavidade? Eu sou o Dinho, seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo! E não se esquece, pessoal, antes de começar esse vídeo, para o vídeo continuar rodando no seu computador, você tem que fazer o quê? Descer um pouco a tela e vai no botão inscrever-se. Se inscreve no canal, sua inscrição é muito importante para mim, que o canal vai crescendo aos poucos, me incentiva a fazer vídeos novos, beleza? Não deixa de se inscrever no canal e aquilo, pessoal, para o YouTube começar a divulgar meu vídeo, para mais gente poder assistir, além das pessoas que estão inscritas e acionaram o sininho de notificações. É só deixar o like, pessoal. Deixa muito like nesse vídeo, hein? Depois de deixar o like, pessoal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Comentem aqui embaixo novas ideias para novos vídeos. Comentem o que vocês estão achando aí. O que vocês querem que eu mudo. Vocês querem que eu saia, venha outra pessoa. Brincadeira, o canal é meu, vai só eu mesmo, foda-se. O que será? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, beleza, pessoal? Produção, roda a vinheta, vai! Não. Como vocês sabem, né, mano? O ano pro brasileiro, ele começa a partir que acabou o carnaval. Acabou o carnaval, o ano começa para os brasileiros, né? Eu não sei para quais brasileiros, porque para mim o ano começa dia 2 de janeiro, que tem que trabalhar já, né? Mas para alguns brasileiros, todo mundo fala que o ano começa só depois do carnaval, né? Mas é que tá, mano, carnaval ele acontece muita coisa no carnaval. Tipo aquela música que fica o ano todo na sua cabeça. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, 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 sente que com devagar. Sento, 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 sente que com devagar. Sento, 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 sente que com devagar. Não precisa exagerar. E assim, eu tava reparando, né? Porque o pessoal fala assim, ah não, carnaval acabou, o ano começou. Agora o ano vai começar, pá, já passou 2 meses no ano, mas o brasileiro só tem 10 meses, né? Porque tem que passar janeiro, fevereiro, dependendo se o carnaval não foi em março, né? Senão aí 3 meses de boa. Aí beleza, esse ano o carnaval foi em março, né? Aqui em São Paulo começou dia 19, né? Com o desfile da escola de samba. E acho que foi o Tatuapé que ganhou. Parabéns para a escola de samba de Tatuapé. Parabéns, ganharam aí segundo ano consecutivo. E a Dragões da Real de novo fracassou. Mas acontece, né? Mas, né? Vamos lá. Então, o que acontece? O brasileiro é assim, né? Começou o ano, depois do carnaval começa o ano e aí tem entregas de currículo. O brasileiro começa a mandar currículo. Porque a empresa não contrata em janeiro nem em fevereiro, né? Antes do carnaval. A empresa só contrata depois do carnaval. A ideia deles é essa. Depois do carnaval a empresa começa a contratar. Então eles começam a mandar currículo. Manda currículo só depois do carnaval. Se anda depois do carnaval no centro de Santo André, aqui onde eu moro, é o pessoal mandando currículo. Aquela... Eu não sei porquê também, que todo mundo que vai entregar currículo tem um envelope marrom na mão, né? Mas tudo bem. Deve ser regra, né? Porque quando eu mando currículo, eu mando de uma bolsa, uma pasta transparente, tô nem aí. Mas é o que acontece com o brasileiro, né? Complicado. Aí começa a mandar currículo e já era, né? Vamos ver aí, boa sorte para os 3 milhões de desempregados no Brasil, porque tá difícil, né? Aí começa, passou o carnaval e começa uma coisa que muita criança não gosta, mas quem já passou dessa idade, dessa geração, sente falta e quer voltar, né? Igual eu queria voltar. O que é? Volta às aulas, mano. Eu queria estar estudando, porque, mano, a melhor coisa é você estudar, ter 2 férias no ano. E quando você começa a trabalhar, você trabalha 2 anos para ter uma férias de 1 mês ainda, né? Mas então, voltando às aulas, aí começa o quê, mano? Todo mundo, que na minha época, né? Eu nem escola faz pouco tempo. Mas quando eu estudava, era o seguinte, mano, todo mundo tinha um caderno limpo, como esse daqui. Todo mundo tinha um caderno igual esse daqui, ó. Mano, voltou às aulas, o caderno tá assim, ó, bonitinho, capa lindinha, tá tudo arrumadinho. Tem tudo bonitinho, tem toda a figurinha ainda aqui, tá vendo, ó? Toda a figurinha, tá arrumadinho, ó. A folha limpinha. Cheiro de novo, olha, cheiro, é um cheiro bom aqui. O caderno tá impecável da pessoa, né? Tá impecável, ó. O caderno começa assim, mano, e termina desse jeito. Aí o seu caderno termina assim, todo queimado. Porque algum coleguinha seu vai tacar fogo no seu caderno na hora do intervalo. É a pura verdade, acontece muito isso. Aí seu caderno fica todo assim, ó, queimado, soltando cinza, parecendo um defunto morto, sendo queimado. Seu caderno vai terminar assim no ano, certeza. E com a letra toda grande, toda feia a letra, ó, queimado, tudo zoado. Aí acontece, mano, aí o pessoal, né, terminou as férias, aí começa as aulas, eles vão fazer o quê? Aí não vai ter muito acesso nesses vídeos, porque vai começar os trabalhos escolares. Aí acontece no trabalho escolar, o site mais acessado pelas crianças entre fevereiro, a época pós-carnaval e até novembro é o Wikipédia e trabalhosfeitos.com.br. Se você não entrou, entre, que tem vários trabalhos prontos lá, tá? Não tô falando nada, só entra lá que tem muito trabalho.
são os 2 sites mais acessados nessa época. Mano, ninguém mais quer saber de RedTube, de Xvideo, ninguém quer saber mais nada, tá ligado? Por quê? Porque o pessoal quer estudar e passar de ano, então esses sites vão ser mais acessados. O pessoal que tá pesquisando lá sobre geografia, sobre várias coisas que se aprende na escola que é meio inútil, mas tem que aprender, fazer o quê, né? Geralmente os trabalhos não servem pra nada, só pra ganhar nota mesmo, você não aprende nada, você faz o Ctrl-C, Ctrl-V. Acontece, todo mundo faz isso, né? Aí começa o que, mano? Aí começa aquela brincadeirinha do kit favela, né? Todo mundo vai ganhar aquele kit de papelão, que vai ter 3 cadernos, na minha época era sem capa mole, depois veio com capa dura. Aí você vai ganhar papel caneta, vai ganhar borracha, vai ganhar computador, vai ganhar cola, vai ganhar tesoura. E no final do ano você só vai ter só a caixa guardada na sua casa, porque sua mãe guardou, porque acontece isso na escola. Volta às aulas é assim, seu caderno tá arrumadinho, depois pega fogo, igual o meu. Aí acontece isso, entendeu? Então volta às aulas, mano, é engraçado. Então é as crianças, mano, tem que aprender, tem que ir pra escola, não pode parar de estudar. São essas coisas na volta das aulas que acontecem, os sites mais acessados, o kit governo. E é isso. O brasileiro ele só vive depois do carnaval. Antes do carnaval ninguém morre, ninguém nasce, porque brasileiro é foda, entendeu? Então brasileiro só trabalha depois do carnaval, só estuda depois do carnaval. E é isso, pessoal. Acontece o que? Se você gostou do vídeo, não esquece, compartilha com seus amigos se você acha a mesma coisa que eu, beleza? Compartilha com seus amigos esse vídeo. E é isso, pessoal. Minhas redes sociais vão estar todas aqui na descrição, Facebook, Twitter, Instagram. Muito obrigado pelo acesso e eu fui!